Dia 48, Levítico capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 19. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor e porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e o trará à tenda do encontro. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático diante do Senhor, o altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto os lombos e as membranas do fígado, que tirará junto com os rins. Assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas, o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, ao lugar puro, onde se lança cinzas, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança as cinzas. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciões da congregação porão a mão sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo do sangue e os aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará com esse novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho e a oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar fazendo de forma involuntária alguma coisa que o Senhor, o seu Deus, ordenou que não fizesse, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu for notório, trará uma oferta de um bode sem defeito. Porá a mão sobre ele, sobre a cabeça do bode, e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. É a oferta pelo seu pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e esse será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou que não se fizesse e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que ela cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue será derramado na base do altar. Tirará a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico,
O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado, o pecado que ela cometeu, e o pecado então lhe será perdoado. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico, ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso, se tornará impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, a não ser que dê conta disso, mas ficar sabendo depois, ele será culpado. Se alguém jurar de alguma forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada como juramento seu, e ele não der conta disso, mas ficar sabendo depois, ele será culpado dessas coisas. Quem for culpado numa coisa dessas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela sua culpa, pelo seu pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor um gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. E assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela sua culpa, pelo seu pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é para a oferta pelo pecado, e o sacerdote destroncará a cabeça da ave sem separar o pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É a oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima do incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferecida pelo pecado. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um cordeiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta por sua culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela sua culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada da mesma forma e levará a sua iniquidade junto consigo.
Do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita pela oferta pela sua culpa, e o sacerdote por essa pessoa fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoado. É a oferta pela sua culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Marcos capítulo 2, versículo 13 até o capítulo 3, versículo 6. De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo a Jesus comer em companhia dos pecadores e dos publicanos, perguntavam aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim chamar os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus disse: Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não se pode jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo não estará com eles, lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles devem jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupas velhas, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas se põe vinho novo em odres novos. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas, e os discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados? Ele lhes respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da propiciação, os quais só aos sacerdotes é lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de acusarem ele. E Jesus disse ao homem da mão ressequida: Vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Salmos, capítulo 36, do versículo 1 ao 12. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão lisonjeia aos seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom, e não rejeita aquilo que é mal. A sua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a sua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está a fome da vida.
Na luz, na tua luz, vemos a verdadeira luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os que praticam iniquidade, foram descobertos e não conseguem mais se levantar. Provérbios capítulo 10, versículo 1 e 2. Provérbio de Salomão. O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra-os da morte. Deus abençoe seu dia. Desafie pessoas a iniciarem a leitura da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32.